que eu espero que vocês tenham digitado. Bom, eu coloquei na programação lá que vocês deveriam me entregar esse código digitado agora, dia 25/4, que é hoje. Também analisando que de repente pode ficar muito puxado, que eu não sei como é que está a vida de vocês, eu sei que a minha está uma confusão danada, coisa e tal, então do mesmo jeito que eu tenho os meus problemas, de repente vocês também têm, e aí eu peguei e botei uma data mais à frente para você poder entregar isso aqui. Eu não posso deixar essa data postergada aberta, porque nós vamos precisar de cumprir algum protocolo. Nós temos que pegar e analisar esse código, estudar ele, aprender e desenvolver algumas coisas nele, tá? Antes de chegar na fase final mesmo. Tá? A fase final, eu falei aqui que aqui embaixo, deixa eu descer aqui mais rápido, eu tenho teste de igualdade entre 2 e 2 dígitos. Na realidade, você sabe que o Numbers faz teste de igualdade juntando 2 dígitos, trabalhando com 4 dígitos, desculpa, né? Trabalhando com 4 dígitos, que é simplesmente os 4 dígitos que você tem numa placa de carro. Tá? E aí quando você fala em igualdade, significa que você tem o lado esquerdo e o lado direito, e no meio você tem um sinal de igual. A igualdade é verdadeira se esse igual tem do lado esquerdo alguma coisa que tenha o mesmo valor que está do lado direito. Certo? Por exemplo, eu falei mais cedo, 2 mais 3 e 5. Tá? Vamos fazer diferente? Porque eu estou falando de 4 dígitos. Vou falar 2 mais 3 igual a 0,5. Porque eu posso pegar 2 dígitos, juntar eles, um depois do outro, e formar uma dezena. Mas dezena, aqui para nós, não é só 50, ou 52, ou 25. 0,5 também é uma dezena. Se você não acredita em mim, pergunta para quem joga no bicho. No jogo do bicho, 0,5 também é dezena. Também dá prêmio. Tá? Não sei se vocês conhecem o jogo do bicho. Eu, como todo bom carioca, tenho que conhecer, porque nasceu lá, né? Tudo bem. Tá? Eu sei que existe jogo do bicho em outros lugares, sem ser o Rio de Janeiro também. Mas tudo bem, vamos lá. Então 0,5 é uma dezena, porque tem 2 dígitos, 0 e 5. Tá? Qual é o valor de 0,5? É 5, porque a gente sabe que o 0 à esquerda é nada, né? Então 0,5 é 5. Do outro lado tem 2, sinal de mais, 3. Então eu tenho aqui uma igualdade escrita. 2 mais 3, ou 3 mais 2, igual a 5. Tá? Mas vamos dizer, só essa igualdade que eu tenho desse jeito, eu não poderia ter, por exemplo, 0 mais 2 mais 3 é igual a quê? 5. Só que dessa forma, o que eu tenho? Eu tenho do lado de cá 3 dígitos, o 0 mais 2 dá 2, o 2 mais 3 dá 5, que é igual a 5. Né? Então do lado esquerdo eu tenho 3 dígitos, do lado direito eu tenho um dígito só, e está certo, é igualdade. Tá? Então o que acontece aqui? No Numbers atual, eu tenho só o teste de igualdade com 2 dígitos de cada lado, 2 dígitos na esquerda e 2 dígitos na direita. Mas eu também posso fazer um teste que eu tenha 3 dígitos na esquerda e um só na direita, ou vice-versa, um na esquerda e 3 na direita, tanto faz. Tá? A igualdade é igualdade do mesmo jeito. Tá? Na prática eu vou fazer um só, eu vou fazer 3 por 1 ou 1 por 3. Se eu não me engano eu fiz... Eu nem lembro qual foi que eu fiz, não. Mas tudo bem, depois a gente faz isso. Tá? Então, primeira coisa que eu tenho que lembrar aqui para vocês, que eu posso fazer teste de igualdade com 2 dígitos de cada lado, ou posso fazer teste de igualdade com 3 dígitos de um lado e 1 dígito só do outro. Tá? É igualdade do mesmo jeito e vai dar certo. Agora, a questão é,
Como eu vou fazer igualdade? Porque eu pus o sinal de igual, mas tem outras coisas que eu posso fazer. Por exemplo, se eu juntar 0 e 5, eu tenho a dezena 0,5. Que a dezena é 0,5, mas o valor é 5. Né? Eu pego 3 mais 2, eu tenho 5. Certo? Então, beleza. Bateu ali. Eu ainda poderia fazer algumas igualdades aqui, usando 0, 5, 3 e 2, usando também a subtração. Por exemplo, 5 menos 3 é igual a 2 mais 0. Não é? Está certo. Não está errado. Tá? Estou trabalhando 2 por 2, estou trabalhando com soma, subtração. E, no primeiro caso, usei a dezena. Pois bem, o caso é que quando eu olho aqui o meu programa, eu descubro que eu tenho um conjunto de funções que eu posso fazer usando duas expressões para resolver uma expressão. Resolvendo uma expressão. Eu tenho a dezena, está aqui, ó, função dezena, tá? Que eu entrego para ela duas expressões de um dígito só, por exemplo, o 0 e o 5, tá? E se eu der numa ordem, ela faz para mim a dezena 0,5, que tem o valor 5. Ou, se a ordem estiver trocada, ela faz 5,0, que tem o valor 50. Né? Ela pode fazer isso. Tá? Então, essa é uma função que eu posso usar aqui. A outra função que eu estou usando é o add, a adição, e a subtração. No add, eu somo duas expressões, e no sub, eu subtraio duas expressões. Absolutamente, a ordem dos fatores não altera o produto, mas isso é produto. Aqui eu não estou falando de produto, estou falando de soma e subtração. Né? A soma, no final das contas, a ordem dos termos não vai resultar o fator resultante. Né? Mas na subtração, a ordem dos termos altera o fator resultante. Porque 3 menos 2 é 1, mas 2 menos 3 é menos 1. Então dá um valor diferente. Né? Você tem o 1 e tem o menos 1. São dois valores diferentes. O 1 é positivo e o menos 1 é negativo. Né? Então, tem esse detalhezinho aqui. O velho ditado, a ordem dos fatores não altera o produto, está falando em multiplicação e até em divisão. Se bem que na divisão também, na ordem dos fatores não altera o produto, a ordem dos fatores altera a divisão. Porque 3 dividido por 2 dá 1,5, mas o 2 dividido por 3 dá 0,66. É dízimo. Né? Então, é dízimo. Então, o resultado é diferente. Agora, 2 vezes 3, 3 vezes 2 é o mesmo resultado. Né? Ou seja, a ordem dos fatores não altera o produto, mas altera a divisão. E a ordem dos termos não altera a soma, mas altera a subtração. Né? Tudo bem, mais um detalhezinho de matemática para a gente esquecer ou tentar lembrar quando for na hora do vestibular. Mas eu estou falando aqui em produto e divisão, mas no meu caso aqui, meu programa, por enquanto, só tem a adição e a subtração. Só tem soma e subtração. E, obviamente, a dezena. Tá? Mas se eu olhar aqui, eu vou descobrir que já nos comentários do professor, ele já colocou lá, funções par. São as funções que recebem duas expressões, um par de expressão, e retorna uma única expressão, tá? Como resultado. Então eu tenho o que eu chamei de função de valor direto, dezena. Você pega, recebeu dois dígitos, você pega e lê esses dígitos em conjunto, você tem a dezena que ele forma. Tá? Você junta os dois. Você tem funções de aritmética comum. São aquela aritmética que a gente está cansado de conhecer desde que começou a estudar, que tem a tal da soma, a tal da subtração, mas também tem a multiplicação, tem a divisão. Só. Tá? Então está aqui, ó, NB add, NB sub. Esse NB aqui eu estou usando um prefixo NB de number só para... porque começou a dar problema aqui com alguns nomes que eu podia usar aqui. Tá? Por exemplo, div, que eu estou usando como divisão aqui, é um nome de um operador do Pascal. Pascal tem um operador de divisão inteira. Você pegar 2 por 3 vai dar 0. Não vai dar 0,66.
Você pega 3, div 2, vai dar 1, não vai dar 1,5. Porque ele faz a divisão inteira, ele pega só o resultado da divisão, quociente inteiro, e aí você pode tirar o resto. Por exemplo, 3 dividido por 2 inteiro, ele tem 1 no quociente, na divisão, e tem 1 de resto. Porque para você tirar 3, você tirar 2 de 3, você tira 2, sobrou 1 o resto. Tá? E o operador que dá a divisão inteira em Pascal é a palavra div. Tá? Então isso aqui deu problema, eu comecei a usar o NB aqui. E aqui, como eu já estava usando div lá, eu botei i na frente de divisão inteira, inteiro div. Então está aqui, ó, função de aritmética de inteiro. E aí eu tenho o mod que me dá o resto. Tá? Depois eu tenho funções exponenciais. As funções exponenciais, elas não são uma coisa muito natural, principalmente em Pascal. Tá? Existe até uma função, um operador POL, uma função POL, do Pascal que dá a potência. Tá? Mas não tem uma que dê, por exemplo, a raiz. Tá? O ESP que dá o expoente. Por exemplo, 2 elevado ao quadrado, 2 elevado a 2, desculpa, 3 elevado a 2. 3 elevado a 2 dá 9. Né? Então a potência quadrada de 3 é 9. Então se eu entrar com o 3 e o 2, ele vai me dar a potência 9. Tá? Mas se eu entrar com o 9 e o 2, então estou querendo saber qual é a raiz quadrada, ou seja, a raiz 2 de 9. E ele tem que me devolver 3. Né? E se eu entrar com 3 e o 9, mas eu quero saber qual o número que eu elevo 3 para chegar em 9. É o 2. Tá? Isso aqui, na realidade, é o logaritmo. Tá? Ou expoente. Quem dá isso para a gente é o logaritmo. Tá? Então essas 3 aqui, elas não são exatamente de matemática, elas não é a coisa mais lógica do mundo para a gente usar, não. Tá? Mas não é difícil de você pegar e colocar aqui, uma vez que você saiba o conceito básico da matemática. Tá? E depois eu coloquei ainda aqui funções estatísticas, mid, máximo e mínimo. Tá? Ou seja, qual é o valor médio entre dois valores? Por exemplo, qual seria o mid, o médio, de 2 e 3? Né? 2 e 3 dá 5, dividido por 2 dá 2,5. Se for média inteira, vai ser 2 só. Né? Por aí vai. 4 e 2, a média vai ser 3. Tá? Valor máximo, se eu entrar com 4 e 2, valor máximo vai ser o 4. Valor mínimo, se eu entrar 4 e 2, valor mínimo é 2. Tá? São funções estatísticas das mais básicas que tem, que no final das contas aqui serve mesmo para a gente pegar e resolver aquelas placas de carro que não dá combinação. Tá? Pois bem, então qual é o nosso caso aqui? Nós vamos pegar essa listagem aqui, que tem dezena, soma e subtração, e nós vamos esticar ela para colocar as outras operações. Tá? Quais operações? Essas estão listadas aqui. Ó. Por exemplo, desse grupo aqui falta multiplicação e divisão. Desse grupo aqui da divisão inteira, da aritmética inteira, falta divisão inteira e multiplicação inteira, resto da divisão inteira. As exponenciais e as estatísticas. Tá? Dessas aqui, as mais simples de implementar são essas últimas estatísticas aqui. Porque na realidade isso aqui é ridículo de fazer, como é ridículo de usar também, porque, como eu disse, a gente usa ela só para poder resolver aquelas sequências de 4 dígitos que não tem solução. Tá? Ou que a gente não consegue achar com facilidade. Ok? E aqui eu vou chamar a atenção de uma coisa que acontece aqui, que acontece aqui e que acontece praticamente aqui, em todas as 3 opções. Tá? Eu não sei nem se essa aqui eu cheguei a implementar. Tá?
Quanto é 4 dividido por 2? 4 dividido por 2, não é multiplicado não. 2. Quanto é 4 dividido por 1? 4. Quanto é 4 dividido por 3? Vai dar uma dízima, 1,33333, tá? Então a primeira coisa é, na divisão de um número inteiro por outro número inteiro, o resultado também é inteiro? Eu tenho dois dígitos, tem dois números inteiros, 4 e um outro número que pode ser de 1 a 8, vamos dizer assim, tá? Todas as divisões de 4 por um desses números que eu falei, todas elas vão dar valor inteiro? Não. Tem umas que vão dar valor quebrado, seja dízima ou não, né? O 4 dividido por 3, por exemplo, dá um dízimo. Dízima é outra coisa. Dízima periódica, né? 4 dividido por 6 também vai dar uma dízima. Mas o 4 dividido por 5 não dá inteiro e não dá dízima. 4 dividido por 5 vai dar 0,8. Pronto, acabou. 0,8, acabou. Tá? O 4 dividido por 8 vai dar 0,5, vai dar meio, não é dízima. O 4 dividido por 7 vai dar dízima. Não sei nem que valor que vai dar. Vai ser um troço doido. Vai dar 1, sobra 0,1, sobra 3, 3 dividido por 4 dá 0, 30 dividido por 4 dá 7, 2 dividido por 4 dá 0 e 20 dividido por 4 dá 5. Então, quer dizer, 4 dividido por 7 não dá uma dízima, ele dá um valor real, né, decimal lá maluco, mas não é uma dízima periódica, ele não fica rodando infinitamente, ele vai parar. Eu comecei a fazer uma coisa e fiz outra. Eu fiz 7 dividido por 4, não 4 dividido por 7. Deixa eu pegar a calculadora aqui para ver. 4 dividido por 7. Cara, eu não sei se isso aqui é uma dízima ou se isso aqui é 71428. 71428,5. Não, está aqui, é uma dízima. Aqui parece que é uma dízima periódica. 571428, 571428. Provavelmente, se botar continuar aqui, ele vai continuar seguindo dízima lá para frente. Tá? Provavelmente, não tenho certeza. Tá? Mas se eu fizer o 4 dividido por 6, 0 é a dízima periódica, e se eu fizer o 4 dividido por 3 é também uma dízima periódica. Mas se eu fizer o 4 dividido por 2 é um valor inteiro, se eu fizer o 4 dividido por 4 dividido por 2 é um valor inteiro, e o 4 dividido por 1 também é um valor inteiro, mas o 4 dividido por 8 não é. 4, sai fora. 4 dividido por 8 não é um inteiro e não é uma dízima, né? E aí vai. Tá? Pois bom. Tá. Não sei o que é isso aqui não. Quem está aqui atrás? Quem está aqui atrás é o YouTube. E o YouTube deu uma travada aqui agora. Vamos voltar aqui. Aliás, ele pode estar travado há um tempão ali, até que eu não sei. Mas tudo bem, eu estou gravando aqui sem problemas. O que eu estou fazendo aqui? Deixa eu achar onde é que eu estava. Pronto, me achei. A outra questão aqui na divisão é a seguinte. Bom, primeiro, embora a gente vá fazer a nossa brincadeira com representação de inteiros,
na divisão, o resultado de uma divisão nunca é inteiro. Tá? Gente, eu diria que isso não é uma questão de linguagem, isso é uma questão de algoritmo. Tá? As linguagens aqui têm tipos de dados, inteiros e fracionários. Tá? Mas o fato é que uma divisão nunca, a não ser que ela seja uma divisão inteira, né, que é capaz de dar o quociente e o resto separado, a divisão sempre pode retornar um valor não inteiro. Então, toda divisão, quem recebe o resultado de uma divisão tem que ser um valor que é capaz de receber valores reais, valores fracionários. Tá? A outra coisa é, eu não perguntei, quanto é 4 dividido por 0? Quando eu fiz ginásio, que me ensinaram derivadas e integrais, aí quando você deriva, você vai tendendo a zero. Tá? Então, se eu fizer assim, qual é a derivada de 4 dividido por x quando x tende a zero? Então, você pega o 4 e começa ele com um valor qualquer alto lá, coisa e tal, e aí você vai descendo ele até ele chegar perto de zero. Você vai ver que se você fizer lá 4 dividido por 0,5 dá 8. 4 dividido por 0,2 vai dar, sei lá, 16? Não sei, eu não me recordo aqui. Não estou a fim de fazer conta de cabeça. 4,01 vai dar 40. Né? Que é 4 dividido por 1/10, vai dar 40. Dá 40 décimos, para você ter 4 inteiro. E 4 dividido por 0,01, ou seja, 4 dividido por centésimos, vai dar 400 centésimos. Porque cada um vai dar 100 centésimos. Como eu estou falando 4, então vai dar 400 centésimos. 4 dividido por 0,001, 4 dividido por milésimo, vai dar 4.000. E por aí vai. Quanto mais você tende a zero, que o 0,001 é um milésimo, já está perto de zero, né? Você está um milionésimo, está mais perto de zero ainda. Eu posso continuar dividindo, aproximando de zero e nunca chegar a zero. Se eu nunca chego a zero, eu consigo ir subindo o valor. Então, quando eu chegar assim a 0, infinito 0, 1, tá? É o 1 infinitesimal, lá embaixo, lá longe. Bateu na porta do zero, zero, quero entrar, sou eu. A tendência seria que o resultado dessa conta fosse infinitamente grande, né? 4 infinitos zeros. Então seria 4 infinitilhões. Valor muito estupidamente alto, tá? Mas isso é em derivada e integral. Difícil de entender, né? Eu também achei muito difícil, até hoje eu acho difícil isso. Integral? É isso aí, eu nem consegui entender direito. Derivada eu consegui entender essa parte. Quando você deriva uma divisão onde o divisor tende a zero, o resultado é que o resultado seja infinitamente grande. Até o ponto que eu acabei acreditando que um número dividido por zero seria infinito. No sentido de o maior valor que você sequer seja capaz de imaginar. Só que não é. Matematicamente falando, qualquer número dividido por zero é errado. Não existe divisão por zero. Divisão por zero é impossível. Na derivada, você pode derivar um valor muito alto quando a derivada da divisão é um valor muito alto quando o denominador, ou seja, o divisor, aliás, divisor, denominador, sei lá, o divisor, né, o de baixo, tende a zero. Mas ele não chega a zero, nunca chega a zero, ele tende a zero. Não existe a hora que ele é zero, ele tende a zero. Tá?
Aí, nesse caso, o resultado da divisão vai crescendo, 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 até um valor infinitamente alto. Mas como você nunca chega no zero, ele nunca chega no infinito. Ele chega no infinitamente alto, mas não no infinito. Né? Simplesmente porque a divisão por zero não existe. Então, isso aqui é outra coisa que vai acontecer aqui. Se eu pegar e fizer uma função que eu tento dividir um número por zero, vai dar pau. Tá? Eu vou fazer o seguinte aqui. Vou ver se eu consigo pegar uma outra tela. E nessa outra tela aqui, deixa eu ver onde que eu estou primeiro. Tá bom. Nano divisero. Opa. Nano divisero. Ponto pass. Vamos fazer o seguinte aqui. Begin. Vou colocar aqui var número e divisor do tipo inteiro. Opa. Vou fazer o seguinte aqui, vou botar aqui resultado. Begin. Me diz um número para número. Um valor inteiro para número. Valor inteiro para número. Valor inteiro. Número inteiro. 20 que você falou? Já que você não quer falar, número para o divisor. 2. Então está aqui, ó. Acabamos de fazer um programinha aqui, um algoritmo que vai pegar os dois números, número 20 que você falou, o divisor 2, vai dividir e vai deixar o resultado aqui nessa variável, tá? E depois vai escrever, vai pular uma linha, vai escrever o resultado que ele encontrou, que deveria ser 10, e depois pula a linha e termina, tá? Vamos ver se esse troço compila. Ops! Ele foi compilar. Primeiro, isso aqui vai dar errado mesmo. Chega, falei besteira. Inteiro. Inteiro é em português. Nós estamos falando Pascal. Pascal não tem inteiro. Pascal tem integer. Tá? Então vamos lá. Nano de paz e vamos trocar esse inteiro aqui, que está errado, não é inteiro, é integer. Vamos tentar compilar de novo. Ó, ele já não deu erro de inteiro, tá? Ele deu erro na linha 1, tá?
porque eu usei inteiro, que não existe, não conhece. Ainda na linha 1 ele falou, olha, tem um erro na definição do tipo, que não é inteiro, é integra. E depois ele deu um erro na linha 9, porque ele não pode escrever variáveis desse tipo, porque simplesmente o tipo que eu defini é inteiro. E o Wright não conhece esse tipo. Aí finalmente ele disse, fatal, tem 3 erros durante o módulo de compilação, então eu parei, não vou fazer nada. Tá? Por isso que ele abortou a compilação. Tá? Aqui não, aqui ele não deu aquele erro, ele deu um outro erro. Olha aqui, na linha 6, erro. Tipos incompatíveis. Tipos incompatíveis. Eu recebi doble, ou seja, valor real de dupla precisão, quando eu esperava um small int. Tá? Linha 6, 23. Deixa eu fazer o seguinte. Tá, beleza, isso mesmo. Aqui. Vamos aqui e eu vou abrir um novo arquivo aqui, que é o divpass. Está aqui, deixa eu ampliar ele aqui. E aqui, se eu não me engano, é isso que eu tenho que fazer. Ele falou que o erro está na linha 6. Na linha 6, tá? Coluna 1 aqui embaixo, ele está falando que o erro está na posição 623. 623. Deixa eu fazer uma coisinha aqui rapidinho. Algoritmos, beleza. Não, coisa esquisita. Tudo bem. Algoritmos, está aqui. Deixa eu ver se aqui ele apareceu. Não, ele, na realidade, ele está mostrando o estágio antigo. Isso lá no YouTube, né? Lá no YouTube. Bom, sinto muito, depois você vê a gravação feita local aqui para poder ver. Eu pego e tento, quando tiver tempo de editar, eu coloco isso aqui lá no lugar. Olha aqui, 6, posição 23. Vamos andar aqui até a posição 23, 23. Posição 23 tem isso aqui, que é o símbolo de divisão. Só que resultado está definido como integer, que basicamente é o que? É o tal do small int, que ele está falando aqui. Tá? Small int. Só que aquela divisão que está lá, ela retorna um número real. Simplesmente porque a divisão sempre retorna real. Então o erro está, olha, a divisão vai me dar valor real para eu colocar no small int. Erro, não vai funcionar. Não tem como eu colocar. O small int é um inteiro, só tem bit, não tem ponto decimal. Se o resultado que ele me dá tem ponto decimal, não dá para colocar. Tá? Doble não cabe dentro do small int, simplesmente não cabe. Isso aqui é um erro fatal, tem um erro aqui e eu parei. Compilação abortada. Tá? Então simplesmente não funciona. Por quê? Porque ali, vamos lá no nano outra vez, tá? Resultado não pode ser do tipo inteiro. Tá? Eu tenho que tirar esse resultado aqui. Aí eu vou fazer o que? Então, eu vou simplesmente colocar aqui resultado como sendo do tipo real. Tá? Ctrl X, salvar. Tá? Aí agora, se eu mandar compilar, olha que agora ele compilou corretamente. Ele compilou, linkou. Dessa compilação ele gerou o div0.o e aí ele linkou isso para achar o div0. Então se eu olhar aqui agora, ls
Então está aqui, ó. Esse aqui foi o que eu escrevi, aí ele compilou e gerou um objeto, e o objeto ele linkou e achou isso aqui, tá? Então, se eu tentar executar isso aqui, então lá, ele pulou uma linha, write ln, que eu coloquei lá, escreveu o resultado. Professor, que é isso? Notação científica. Lembra que eu falei que o Pascal foi desenvolvido com uma linguagem para ensinar algoritmo? Aonde? Nas universidades americanas. Então, no meio acadêmico, principalmente na parte tecnológica, e principalmente na computação, que era uma coisa muito ligada às matemáticas, o pessoal usava notação científica. Isso aqui é notação científica. É 1.00000 elevado a 10 vezes... Quantos já tem? Só aqui. Tá? Simplesmente é isso aqui vezes isso mesmo. Tá? O expoente dele é 1. Então o ponto está na posição. Notação científica sempre pega um número. Quanto é 10 elevado a 1? 10. 1 vezes 10. 10. Tá? Notação científica é o número no formato assim, um valor inteiro, ponto, blá blá blá, tá? Se o número for menor do que 1, for 0,35, por exemplo, vai aparecer 0,35 e o expoente vai aparecer aqui 0, porque é o 10 elevado a 0 dá 1. Né? Então 0,35 vezes 1 dá 0,35. Entendeu? O maisinho aqui é o mais do expoente. Tá? Isso é notação científica. E o outro write ln aqui embaixo. Beleza? Boa tarde. Agora vamos fazer o seguinte agora. Eu vi que na forma que ele está agora, está tudo corrigido, ele compila e executa. Né? Vamos editar ele aqui de novo. E vamos fazer o seguinte. Eu ia fazer uma coisa aqui, mas não vou fazer, porque eu teria que mexer em mais coisas. Porque o divisor também está como inteiro. Aí eu queria colocar aqui o divisor, por exemplo, como 0,0000002. Tá? Ou seja, eu ia fazer o divisor tender a 0. Só que para eu tender a 0, eu não posso usar com inteiro. Tem que usar como real, para poder jogar o vírgula e um monte de zero para jogar o 2 lá para baixo. Tá? Então eu vou simplesmente jogar direto 0 aqui, ó, tá? Não vou tender a 0, vou direto para o 0. Ok? Tá certo que eu fiz? Vamos compilar. Compilou? Tá certo? Beleza? Ok? Agora vamos tentar executar. Runtime erro 200. Em tal posição, isso aqui é a posição de memória onde deu o erro. E essas posições aqui seriam as pilhas, que é quando que ele chama para fazer, tá? Aí ele chama outro lugar da memória, não sei o que, coisa e tal. Isso aqui inclui aqui ele chamar a rotina que executa a operação de divisão. Tá? E aí deu o erro que ele tentou dividir. Se eu for olhar o que isso aqui significa, isso não vai aparecer se eu for fazer. Eu vou fazer aqui, mas ele não vai aparecer no YouTube, porque eu não estou usando um cenário que pegue o YouTube. O que eu estou mostrando mostra a tela do terminal com a janelinha aqui, mas está mostrando isso aqui, né, o erro que deu, mas não vai mostrar a consulta na internet, porque agora eu vou consultar a internet aqui.
Vamos consultar a internet aqui e vamos fazer o seguinte, vamos na internet perguntar o que é Runtime Error 200 AT. Vou pegar isso aqui e vamos consultar. Botar aspa aqui para ele fazer uma busca mais restrita. Runtime Error 200, a posição para Running Turbo Pascal Program. Tá rodando o programa, tá? E o que é esse tal de erro? Entre várias explicações, a que me interessa aqui, que realmente que está respondendo o que a gente está falando, é isso aqui, ó. Runtime Error 200. Runtime Error 200. Divisão por zero. Qualquer linguagem que você pegar, se você consegue compilar e chega na divisão, chega na hora de calcular, você vai dividir por zero, vai dar esse erro. Tá? Isso significa o quê? Bom, voltando ao que o meu YouTube está publicando agora, tá? Eu venho para cá e deixa eu ver, isso está onde? Está aqui, beleza? Tá? Eu vou fechar isso aqui. Tá, porque é outra janela, por isso. Então o que acontece aqui, ó? Quando eu for fazer qualquer operação que envolve divisão, inclusive a divisão inteira e o resto, tem esse detalhe. Não existe divisão por zero. Mesmo que seja divisão inteira. Tá? E aqui, nas funções, nas operações exponenciais, você tem que lidar com divisão também. E a própria expoente não aceita alguns valores zero, tá? Então eu tenho que pegar e prestar atenção e descobrir onde é que ele está. Quando é a divisão, por exemplo, eu tenho que tomar cuidado, eu não posso dividir por zero, tá? Então, como nosso horário está terminando, eu já tenho aqui as cenas necessárias para os próximos capítulos. Então, o que vai acontecer aqui é o seguinte. Dadas essas explicações, pequenas demonstrações, coisa e tal, tá? Vocês podem, como tarefa, pegar no vídeo aquele código que eu digitei, tá? O corrigido já, o que compilou, tá? Inicial com 20 que a nossa colega deu, com 2 que você deu, tá? E executar ele, tá? Você vai conseguir executar ele e vai rodar normal, vai dar aquele resultado com 1.0, notação científica. Aí aquele código você pega e manda para mim, tá? Depois, se você quiser, para você treinar um pouquinho, você vai lá e edita ele, seguindo o vídeo ainda, e coloca o zero no divisor, que você vai ver que a hora que você for tentar executar, ele vai compilar. Se você compilou e executou 20 dividido por 2, ele vai compilar também o 20 dividido por 0. Mas na hora de executar, ele vai ter que dar um erro 200 lá. Tá? Não necessariamente com os mesmos endereços que ele apareceu no vídeo, porque aqueles endereços significam nesta máquina. Tá? Inclusive ele pode até mudar de endereço nesta máquina. Se eu tiver com a máquina carregada com memória, um monte de coisa, ele pode jogar isso para um outro canto de memória e sair com um endereço diferente. Pode, tá? Mas na máquina de vocês provavelmente vai aparecer com um endereço diferente. Se aparecer igual, coincidência, não esquenta a cabeça não, tá? Como tarefa dessa semana, tá? Do dia de hoje, né? E na sexta-feira nós vamos fazer o seguinte: eu vou mostrar para vocês
a implementação do NBMul e do NBdiv. E vocês vão ver que no NBMul eu posso pegar e simplesmente colocar ele que nem está o NBadd e o NBsub. Vamos ver o que ele está fazendo aqui rapidamente. São funções, resultado que significa que ele me devolve alguma coisa, e ele devolve uma coisa do tipo ESPRN, que se eu for olhar lá em cima eu vou ver que o ESPRN é um record, ou seja, é uma estrutura de dados que tem um texto, que é uma sequência de caracteres, como eu falei, abre aspas, 2 mais 3, fecha aspas, isso é uma string, uma cadeia de caracteres. E tem um valor, que é do tipo real. Por que real, professor? Se aqui eu estou falando de inteiro, por que real? Porque como eu vou ter que trabalhar com divisão, eu já sei que o inteiro vai dar ruim. Então eu estou usando o valor como sendo do tipo real. Tá? Mesmo que ele normalmente vai trabalhar com valores inteiros. Mas um real com valor inteiro significa assim, 3,00000, tá? 4,300, tudo é zero. Depois da vírgula, tá? Tudo vai ser zero. Não existe nada que não seja zero ali. O valor é inteiro, mas o tipo que está guardando esse valor é real. Tem que ser real porque eu não posso colocar 8 dividido por 4, vai dar 2.0 até infinito, até acabar. Tá? O valor é inteiro, mas o valor que volta da divisão é do tipo real, ele não vai caber. Tá? A representação binária dele lá, em linguagem de máquina, não cabe o real dentro do inteiro. Então, por isso a gente faz isso. Tá? Então, por isso que o valor aqui é real. Então, ele recebe duas expressões, aquelas funções que eu estava olhando lá. Estou falando dessa aqui, ó. Ela retorna uma expressão. E o que é que ela recebe? Ela recebe imp1 e imp2, que é do mesmo tipo, ou seja, ela recebe duas expressões, que na prática que eu estou entregando para ela é assim, por exemplo, eu estava falando em 3, 2, né? 3, o caractere 3, valor 3. O caractere 2, o texto dela é 2, o valor é 2. Aí ela vai somar isso aqui, como é que ela faz? Aqui ele está pegando, ó, o texto, e está colocando lá no lugar do texto. O texto da primeira variável, mais, ou seja, o símbolo de soma, e o texto da segunda variável. Então ela monta uma string, uma sequência de caracteres, onde está escrito 3 mais 2. Tá? Ela montou essa sequência de caracteres. E essa sequência de caracteres que fala 3 mais 2, quanto seria o valor dela? É 5. Então ela pega e soma o valor da primeira variável mais o valor da segunda variável. 3 e 2 vai dar 5. Então ela guarda no valor da resposta, ela guarda 5. Professor, mas o imp1 não é o imp1 daqui? Cara, não tem problema. Quando você chama a função, uma vez que está escrito dessa forma aqui, não tem nada aqui na frente, então ele está dando uma cópia. Quando eu chamo, eu coloco uma expressão nessa posição e outra expressão nessa posição. Mas o que é que eu coloco? Eu não coloco a expressão, eu coloco uma cópia da expressão. A linguagem faz isso automaticamente. A gente chama isso passagem de parâmetro por valor. Você entrega a cópia daquele valor para ele. Então, tudo que ele fizer nesse imp1 aqui, ele está fazendo aqui dentro. Ele não muda o valor que o imp1 tinha quando eu chamei a função. Lá na frente, quando eu chamar a função nbadd, passando para ela uma expressão aqui e outra expressão aqui, tá? Ele vai copiar essas duas expressões para ali e vai chamar a função. Ele não vai passar a expressão em si, vai passar a cópia da expressão. Aí o que eu estou fazendo aqui é mexendo nessa cópia. Então, quando eu faço imp1.texto igual a imp1.texto mais essa string aqui, mais imp2.texto, eu estou fazendo o quê? Eu estou copiando o texto do imp1, o texto
entre aspas, sinal de mais e o texto do INP2, colocando tudo junto dentro do texto do INP1. Ou seja, aquele INP1 original sumiu. Tem problema? Não. Porque esse INP1 só existe aqui dentro dessa função, nesse pedaço aqui. Tá? Ele só existe aqui. Fiz a mesma coisa com o valor. E depois o que eu faço? Olha, o nome da função aqui aparece aqui de novo. O que eu estou fazendo? Eu estou atribuindo como valor que ele tem que retornar para essa chamada de função, ele tem que retornar um valor. Que valor é esse? O INP1. E o que o INP1 é? O INP1 é um ASPRN. Ele tinha que devolver um ASPRN. Está devolvendo. Só isso. Eu recebi duas expressões, juntei as duas no texto e achei o valor das duas, tá? Juntas, somadas aqui no caso, e aí eu pego essa nova expressão que tem o texto resultante e o valor resultante e devolvo ele como valor da função em si. Então, quem chamou essa função vai receber essa nova expressão, uma única expressão que juntou as duas, somou e devolveu. Tá? Essa é a brincadeira aqui, só isso. Você vai olhar, eu faço a mesma coisa na subtração, eu só troquei aqui o texto do operador e o operador que eu uso aqui. Um desafiozinho extra. Tenta me dizer na sexta-feira como que eu vou fazer a NB-MU. Eu falei aqui que sexta-feira a gente vai fazer NB-MU e NB-DIV. Tá? A DIV tem um probleminha a mais que é o controle da divisão por zero. Vocês vão ver como é que eu faço isso. Tá? A MU, não, a MU não tem. A MU é simplesmente que nem a soma e a subtração. Tá? Então tenta já ter na ponta da língua, anotado no papelzinho aí, quais seriam as modificações que eu tenho que fazer, tá? Comparando aqui NBA de NB sub, como que ficaria o NB mu, tá? Só isso. É um desafiozinho a mais para vocês brincarem para sexta-feira, tá ok? Gente, por hoje é isso aí. Obrigado. Sexta-feira, se Deus quiser. Bom, primeiro que é o primeiro horário, então vocês não precisam chegar tarde no lanche. Primeiro com o senhor, né? Hein? É primeiro com o senhor? É. E segundo, que eu não tenho mais que ficar dando recado, porque eu acho que eu já dei os recados e a resposta tudo que tinha que dar hoje, tá? Aí a gente já produz mais aqui. Ok? Ok. Falou então, Evandro. Tchau, um abraço.